E o assunto de hoje é questionários. Por que a gente vai falar de questionários hoje? Porque todo mundo faz errado. A maioria, vamos chamar difícil, assim. É difícil ver um questionário que comece e termine bem. Tem ponto, todo questionário tem algum ponto que tá ok. Mas é muito fácil começar errado um questionário, né? Sim, tem muitas falhas. Primeiro, para ser objetivo aqui, qual é o objetivo de um questionário? Duas frentes de questionários, aqueles com viés confirmatório ou aqueles com levantamento ou descoberta de alguma coisa, né? O que a gente vê muito é perguntas do confirmatório sendo feitas em pesquisas de levantamento. Sim, ou seja, ainda eu estou numa fase inicial de projeto ou até de anteprojeto, e daí eu faço um questionário que seria de levantamento para indicar caminhos possíveis ou até, de repente, levantar hipóteses, mas eu já faço perguntas enviesadas, né? Isso. Eu já estou pensando em alguma coisa e sem querer isso transparece no questionário. Isso é um clássico das perguntas sim-não. Tem um povo que adora uma pergunta sim e não. Sim e não. Né? Uhum. E o sim e não pode ser substituído por uma escala de pontuação, onde tu tem uma graduação do concordo ao discordo, né? E torna muito mais rico a interpretação e as análises posteriores. E uma coisa que eu acho que interessante é testar o questionário antes, ou uma leitura simples, para ver se tu tá dando opção, se o objetivo do questionário é levantamento, né? O respondente tem opções, ou eu só estou dizendo assim, você gosta de pizza? Uhum. E daí vem um monte de sim, e daí obviamente que eu estou abrindo uma pizzaria, não sei. E tu fica feliz. Os moradores desse bairro gostam de pizza? Sim, aqui é o lugar certo para abrir uma pizzaria. Independente de, sei lá, sushi ser mais citado, né? Exatamente. Dá opção para o respondente, né? Exatamente. Quando o objetivo é levantamento. Então, daí eu tenho um tipo de questionário que pode ser para levantar itens e um segundo tipo que daí sim pode ser confirmatório, Isso, certo? Quando tu já tem um conceito do desenho já bem formulado e aí tu quer testar aquele conceito, aí sim tu tá buscando uma confirmação de uma aceitação ou de uma concordância e discordância em relação àquele conceito. Sim. Como se eu aplicasse esse questionário, ou se ele fosse próprio para uma fase mais adiantada do isso. projeto, né? Ou seja, eu já estou com o desenvolvimento quase fechado e eu só preciso de uma validação. Exatamente, testes, protótipos, uma análise de usabilidade. Sim, mas isso poderia ser feito com questionário também para questões mais conceituais, digamos assim, não exatamente Sim. Não quer dizer que eu vá ter um produto na mão do respondente para fazer esse tipo de questionário, mas é um questionário feito mais adiante e daí sim, essas perguntas com viés confirmatório podem ser bem-vindas, né? Sim, exatamente, para uma fase um pouco posterior do projeto. Então, antes de começar o questionário, saber qual é o objetivo. Eu quero levantar itens, um tipo de construto, um tipo de mentalidade na hora de formular esse questionário. Eu quero confirmar alguma coisa que eu já desenvolvi, outro tipo de questionário em outro momento do projeto. Misturou os dois? Grandes chances de dar erro. Maravilha, acho que já ficou claro esse ponto. Segundo ponto. Então, como é que eu começo o questionário, Patrícia? Não, aí tem um erro fatal que muitos cometem, que é começar o questionário pelo perfil do respondente. E perfil do respondente quer dizer... Aquelas perguntinhas de idade, o gênero, né, renda... Escolaridade, muitas vezes aparece. Tem que começar o questionário. Lembre que aquele momento inicial ali, o respondente vai ter toda a concentração e energia para responder o questionário. Começou e ainda não está chateado contigo. Mais ou menos por aí. Então aproveita essa energia dele para responder as principais questões chaves do teu questionário. Não qual é a idade dele. Sim. Né? O objetivo não é descobrir a idade dele. As 4 primeiras perguntas a respeito do sujeito, o sujeito nem começou a entender sobre o que é o questionário ainda. Isso. E aí a gente poderia voltar e falar um pouco de como se faz a introdução do questionário, aquele convite para responder o questionário. Tem algumas regrinhas do convite. Primeiro é colocar o objetivo do trabalho, né? Qual é o público-alvo, porque daqui a pouco eu não sou o público-alvo e nem vou responder ele.
Um tempo de resposta que muitos esquecem de fazer essa estimativa de quanto tempo leva para preencher o questionário. Então, bota lá aproximadamente 7, 10 minutos. E um agradecimento antecipado também fica bem bonitinho. Maravilha. Então, começo com o objetivo, daí eu mesmo estou discriminando o público-alvo. Isso. Então, quem está tentando responder, lê aquilo ali e pensa, opa, eu não sou uma senhora de 86 anos. Acho que não é para mim. Não é pra e ti. já não perde o tempo indo até o final do questionário para descobrir isso, né? Isso. Ou nunca tendo descoberto isso e vai só entupir o pesquisador lá com um questionário que não vai servir para nada. Objetivo, público-alvo, agradecimento antecipado. Isso. E aí o tempo de resposta. Que maravilha, que achado, que descoberta, né? Um questionário com tempo, previsão do tempo que eu vou gastar para responder ele. Tem que facilitar para o respondente, né? Com certeza. Já é de forma voluntária, a maioria. Aliás, um parêntese sobre isso, né? Existem algumas pesquisas que dão brindes. Não é feio, é possível fazer isso, né? E pode ser feito de um jeito que não vai enviesar o respondente, no sentido de... diga que é ótimo o meu produto, né? Isso. Desde que seja anônimo, a pessoa esteja respondendo longe dos olhos do dono da loja, não sei, né? Exatamente. Mas com isenção. Uma recompensa, ela pode ser útil, né? Exatamente. E não só recompensa, uma coisa que eu acho que a gente podia falar é, no final, entregar o resultado. Depois, meses depois, a pesquisa está pronta, prometer que vai ver a pesquisa pronta, né? Isso é uma prática bem legal, tá? Porque tem muito respondente que é curioso em relação ao que os outros também pensam sobre aquele tema. Então, tu pode pedir para ele no envio, para enviar o seu contato, se quiser receber os resultados médios, né, das avaliações do questionário. Com certeza. E só para a gente falar mais um pouquinho do tempo de resposta, faça um teste antes, mas de preferência não é quem criou que vai fazer o teste. Exatamente. Né? Peço para alguém, um piloto ali. Isso. No teste piloto, aí alguém vai verificar meça o tempo, mensuração do tempo, mensuração da forma e mensuração do conteúdo. E daí escrevo nesse convite para responder, que vai ter objetivo, público-alvo, agradecimento, e vai ter ali o questionário a seguir, leva aproximadamente 10 minutos para ser respondido. Isso. Em sequência desse convite, vem o aceite do termo de consentimento livre esclarecido, né? Que pode ser feito de uma forma bastante breve, tá? Principalmente para áreas que não estão acostumadas a fazer. O que diz os comitês de ética das universidades? Todo o estudo que envolve seres humanos deve passar pelo comitê de ética, né? Só que a gente só passa por aqueles que têm alto impacto, né? Porque senão geraria uma demanda muito grande. Qualquer questionário envolve seres humanos, né? E dificilmente nas áreas que a gente atua, tu não vai nem pesar a pessoa, né? Nem alguma coisa... Nenhum constrangimento, risco quanto menos maior. Um risco biológico, né? Ou químico, enfim. Mas o que tem que ter nesse aceite? Nesse aceite do termo de consentimento? O anonimato da resposta, né? Garantir isso. A ideia do poder parar quando quiser de responder, se sentir desconfortável com aquele tipo de pergunta. Então, os possíveis riscos psicológicos ou físicos, se tiver teste, com o produto. E o contato do pesquisador. Contato. E-mail, um telefone, exatamente. Forma de estruturação das perguntas, já que falamos que as primeiras não são, então, do perfil, né? Então, como é que eu começo? Eu posso ir para as questões mais genéricas até as mais específicas. Um formato funil é sempre interessante e recomendado. Né? Então, algo mais falar do contexto geral e depois vai para um contexto mais específico sobre o problema. Já sobre o tema do trabalho, Exatamente. Já sobre o problema. Isso aí. Ou se não é ou se é um questionário menor, colocar mais importante antes. Se tu não tem uma certeza quanto a uma pergunta mais aberta, uma pergunta mais específica, coloca por ordem de importância, a pessoa vai estar mais descansada antes, começa melhor. Começa melhor, uma outra questão que poderia entrar aqui no início do questionário é, dependendo do tipo de pergunta e do tipo de escala que for usada, um exemplo. Colocar uma perguntinha exemplo ali de como responder. Sim, pode colocar, desde que o exemplo não atrapalhe, né, o que tu quer buscar, porque às vezes o exemplo já traz o que tu busca.
né? Então, nas confirmatórias, o exemplo não é tão interessante. Né? Tá, Então, mas em alguns casos, sim, outros não. Tá. E se o exemplo for sobre outro tema? Sim, Válido? pode. Ou algum exemplo na forma de preenchimento também, se a pergunta for um pouco mais difícil de compreender, né? Então usa o exemplo para facilitar o entendimento da pergunta. Eu acho que principalmente problemas de escala, sabe? De preenchimento, de marcar as coisinhas. A gente tem um problema no design. A gente não calcula a amostra nunca. Não tem amostra, assim. A gente não sabe cálculo amostral, a gente não sabe estatística. Eu acho que se prender todo mundo e torturar, não sai um cálculo amostral. Por mais que a equação não seja a mais difícil de todas. Não, a maioria das pesquisas, elas têm a amostra por conveniência. Só que tem que ser informado isso. É legal escrever. Esta amostragem é por conveniência. Se você disponibilizou o questionário nas suas redes sociais, no seu grupo, no seu grupo de e-mails, né? Então, suas pessoas próximas vão receber. Provavelmente as suas pessoas próximas são bem parecidas com você, né? Então, é uma amostra por conveniência. Né? Tu não pode dizer que ela é aleatória. Às vezes dá para fazer uma amostra estratificada quando envolve, por exemplo, dentro de uma empresa e eu vou captar respostas das diferentes setores. Sim, isso Aí é comum. eu posso estratificar por setor. Dividir por setor. Dividir por perfil de competências ou de conhecimentos. Daqui a pouco eu quero X pessoas da área. Comum também dividir pessoas com... aplicar o questionário com pessoas com mais experiência e aplicar o mesmo questionário com pessoas com menos experiência para fazer algum tipo de comparação. Comparação também pode ser interessante. Né? Então tem aí difícil fazer uma totalmente aleatória, né? Onde todo mundo tem a mesma probabilidade de ser do Rio Grande do Sul ou do país, né? No nível estadual é difícil. E aí vem a questão da generalização, né? Muito cuidado, aplicar um questionário, muito cuidado com o tipo de generalização que vai fazer. Se por acaso é numa empresa, como a gente estava falando, e tu fez um censo, né? Tu pegou 100% das pessoas daquele setor, daquela empresa, enfim... Aí tu pode generalizar para aquela empresa né? Para aquela empresa. Mas aí tu pode falar coisas mais contundentes assim nas tuas conclusões. Mas se não, muito cuidado, né? Normalmente a gente descobriu uma partezinha de alguma coisa. Mas também não leva em consideração que isso não tem valor. Isso. Continua sendo... Tu fez uma pesquisa. É só cuidado com a abrangência dela, né? Isso, e o viés que levou, né? Sim. A ideia do conveniência leva a um viés de pesquisa. E qual o número... Assim, apliquei. Professor, quantos eu preciso? Essa pergunta a gente escuta bastante. Assim, teria que fazer o cálculo amostral para ter alguma representatividade. Mas, assim, se quer brincar um pouco estatisticamente posterior à aplicação, vai acima de 30. Acima de 30. Isso. 30 ou mais. Maravilhoso. Outra coisa a respeito de... A gente falou de tamanho de amostra. Também não é consenso entre o pessoal do quantitativo, mas... Mas é só para ter um número para ajudar o pessoal. Outra coisa que pode ir no método, além do tamanho de amostra, ou pela amostra por conveniência, né? O pessoal já ia anotando. Na dúvida, conveniência. Mas dá uma olhada no estratificado e no censo que pode aparecer também. Mas... Outra coisa que aparece no método é nível de auxílio. Como que eu apliquei? E aí tem jeitos de aplicar um questionário, né? Isso, no método de trabalho, do seu trabalho de conclusão, tem que estar bem informado. Então, tu puxa o apêndice, né? Faz referência ao apêndice do questionário, apresentando ele na íntegra. O questionário não preenchido na íntegra. Todas as íntegra. Não precisa todos os respondentes, tá? Sim. Tem gente que quer colocar vários apêndices. Não precisa. Então, bota ele em branco. E aí tu informa, né, o nível de auxílio que foi dado. Por exemplo, se foi respondido junto com o avaliador, junto com o pesquisador ou não, foi separado, né? Qual foi o tempo disponibilizado para a resposta? Foi uma semana, foi 10 dias, foi meia hora?
Isso ajuda a entender o contexto que ele deu às respostas. Né? Se foi online, se foi físico, se foram feitas as perguntas e o pesquisador preencheu o questionário. Isso, auxiliado que a gente chama, o método auxiliado ou não, ou se ele respondeu sozinho. Sim, pegou a caneta com a sua mãozinha e ficou sozinho ou não. Tudo faz diferença no nível de interpretação que se deu para as perguntas, sim. né? E aí tu já começa a ter, ou quem for ler esse trabalho já tem consegue enxergar muito melhor como que foi feito essa pesquisa. Isso. E ela ganha muito mais valor também, né? Exatamente. E quem está aplicando online, que hoje é a maioria, né? Escolha algum sisteminha de apoio, né? Hoje existem tantos aí, SurveyMonkey, Qualtrics, o Google Forms, que é um dos mais utilizados. Mas o Qualtrics é bem legal, né? Isso, eu atualmente tenho recomendado o Qualtrics para os meus alunos em função que ele tem mais estilos de perguntas diferentes. Sim. Então, dá para brincar um pouquinho ali nos estilos de perguntas. Ele é mais criativo do que o formulário, vamos chamar assim. Mais criativo. E então, falando em tipos de pergunta, a gente pode começar a falar sobre escalas e pontos e... Pontos de escala. Coisas infinitas e tudo mais. Isso. E aí um grande erro também é vir aquele questionário com míseros 3 pontinhos de escala, sabe? Aquela carinha triste, sim, a mediana e a carinha feliz. Você gostou do nosso restaurante? Isso. O que poucos pontos de escala, eles acabam tendo pouca diferenciação entre os itens avaliados, né? Mesmo então, 5 pontos já é às vezes dá um monte de 4 e 5, dependendo do tipo de questionário, né? Exatamente. Se eu estou avaliando o meu restaurante, é difícil, a menos alguém que foi muito maltratado vai marcar tudo 1, e daí eu também não vou saber se foi o atendimento que foi ruim, se o ambiente era ruim, se a comida era ruim, se sei lá o que era ruim, porque a pessoa está furiosa também vai marcar tudo no 1, mas acaba tendo uma prevalência ali, o 3 já é visto meio como ruim. Isso. E daí sobra tudo por 4 porque também não estava ótimo. E aí tudo fica 4 então, e pouco. Tudo fica 4 né? Sim. Então tu não tem muita diferenciação entre as médias gerais. Né? Então daqui a um pouco até usar a mediana pode ser interessante nesses casos. Mas então a recomendação é coloca um pouco mais de pontos de escala, de 5, 7, daqui a pouco eu gosto muito de usar os 7 pontos, ou 10, que é um sistema de avaliação desde o colégio que a gente... Sim, 10. Né? Até 10. Então pode ser uma solução. Outro segredo na escolha da escala é par ou ímpar, isso faz diferença. O número de pontos. Número de pontos, exatamente. Ímpar, se tu escolher o número 7, por exemplo, que é um número ímpar, tu vai ter aquele meio termo que vai ser de 1 a 7. São não 7 é de 0 pontos. A 7, de 1 a 7. De 1 a 7, que são 7 pontos. Tu vai ter aquele meio termo ali, né, que tu vai poder ficar em cima do muro. Agora, se tu escolheu, por exemplo, 8 pontos de escala, não tem muro mais. Um número par. Você foi muro. Ou tu vai estar mais pro satisfeito, ou tu vai estar mais pro insatisfeito. Sim. Não vai ter bem o meio. Não tem muro. Caiu o muro. Caiu o muro, mais ou menos por aí. E outra coisa de escala, nunca apresentar ela do maior pro menor, né? Sempre ir do menor pro maior, do 1 pro 7. Sempre do 1 pro 7. Na esquerda, crescendo pra direita. Crescendo pra direita, do menor pro maior. Tá? E sempre pode escrever só os extremos, por exemplo, pouco importante no nível 1 da escala e lá no 7, que é o último, muito importante. Concordo, na mesma forma de escrita, exatamente. Sim, sem caixa alta, sem nada, Isso. sem negrito. Tentando não pode ser o mais por exemplo, imparcial possível. Não pode ser um extremo pouco importante e o outro extremo importante. Tá, se entendi. tu usou pouco, tu usa muito lá no... perfeito, sim, entendi. Isso é bastante importante. Maravilha. Outra coisa a respeito das escalas, a gente vê pouco, né? Poucas pessoas usam, mas escalas contínuas, que eu posso arrastar o cursor ou que eu posso marcar qualquer ponto ao longo de uma linha. Isso, no Qualtrics eu sei que tem essa função, que são as escalas livres, tu pode marcar qualquer ponto da escala, né? Então é uma escala interessante, né? Porque normalmente vem uma graduação mais refinada sobre aquela avaliação. E sinceramente eu acho que enfatiza a questão dos opostos, dos polos, sabe? Eu tô concordando, eu tô discordando com essa afirmação. E falando em afirmação,
as perguntas, elas podem ser negativas ou podem ser afirmativas, né? E nunca, mas nunca se podem misturar as duas, não? Exatamente, segue o mesmo padrão no roteiro. Se tu começou com positivas, então todas vão ser ali positivas. Então, por exemplo, tá avaliando a satisfação do restaurante. Quanto maior a escala, melhor aquele nível, né? Então, tu tá trabalhando na situação maior, melhor. Maior, melhor. E todas têm que ser maior, melhor. E aí repete todas maior, melhor para facilitar depois nas análises, na interpretação dos resultados, para não ter que ficar invertendo. E é por isso que é difícil construir a pergunta, né? Porque elas têm que todas seguir a mesma lógica. Se uma tiver com a lógica invertida, ou for algo de valência trocada, né? Exatamente. E se tu quer comparar questões, então padroniza também os pontos de escala. Não fica mudando a forma de perguntar as questões ou mudando os pontos de escala. Sim. Né? Por exemplo, se eu estou perguntando o quanto a pizza de chocolate estava boa, o quanto a pizza de calabresa estava boa, o quanto a pizza de mussarela não foi do seu agrado. Opa! E a escala é a mesma. Tu fez uma negativa na pergunta. Invertir a pergunta, teria que inverter a resposta, e a interpretação, tanto por parte do respondente quanto do pesquisador, vai bagunçar tudo, ninguém mais vai se entender, né? Exatamente, fica difícil para quem está respondendo interpretar a pergunta. Nunca inverta uma pergunta, e isso acontece às vezes. Né? Às vezes acontece. Tem mais um que tem que falar aqui, que é as perguntas de colocar em ordem. Me dá 7 itens, 7 frases longas, e eu tenho que colocar ordem naquilo, dar uma hierarquia para aquelas conceitos. Isso acaba com a minha memória de trabalho, né? Consome tudo que eu tenho mais um pouco. Eu preciso manter muita informação na cabeça, né? Não abusa também da memória e da capacidade do respondente. Outra coisa é cuidar do tempo desse cara, né? Falando em número e tempo de resposta, não abusa da paciência do respondente. Exatamente. Como a gente está abusando da paciência de quem está ouvindo. Só pergunta o que for realmente necessário, né? E com um vocabulário adequado para aquele público-alvo. E agora importante. Eu acho que a gente pode voltar para a questão das perguntas discriminatórias, lá, aquelas perguntas de perfil. Porque se eu só vou perguntar o que é relevante e eu já terminei de perguntar tudo que eu precisava sobre o meu problema, agora, no final, eu posso perguntar sobre quem respondeu. Isso. Se eu precisar... Só aquelas perguntas que são essenciais. Não precisa gênero, não pergunta. Exatamente. Não precisa renda familiar, não pergunta. Se por acaso algo é importante como onde mora, talvez seja importante por algum motivo. Aí inclui, né? Sim. Se estuda de noite, alguma coisa assim, poderia ser uma pergunta de perfil que seja relevante para determinada pergunta. Lembrando que não se pergunta hoje mais sexo, se pergunta gênero. Mas daí coloca quantos ali? Mais ou menos uns 23? Uns 23, opções. Coloca ali, ou coloca os tradicionais, e depois pode botar outros também. Os 3 tradicionais, sim. E por fim, a perguntinha aberta, aquela pergunta que eu normalmente indico, se dinheiro não fosse o problema, mas eu sei que tu tem outras formas de falar. A pergunta aberta para eu escrever, por que é importante? A pergunta dos sonhos, né? Então é sempre legal, mesmo num questionário todo fechado, com escalas, que a gente chama, com questões fechadas, o de marcar, né? É legal deixar um campo aberto para vir opiniões, sugestões. Que a pessoa possa chorar. Ou que ela consiga botar ali o produto dos seus sonhos. Esse é bastante comum também, né? Essa pergunta acaba dando origem a ideias, né? Sim. Que as pessoas, às vezes, gostam muito de contribuir. Isso, e também não cansar em ter que ficar clicando questionários, várias páginas, né? Muitas Tenta telas, construir muitas telas, cansa o respondente. Sim. Então, tenta formar blocos de temas comuns, né? Se ele for um pouco longo, assim. Acho que é uma dica também. É uma dica boa. Então, para finalizar, saber o que se quer do questionário e o objetivo dele antes de começar a construir. Segundo, escrever bem um convite, ou seja, aquele parágrafo que inicia o questionário, incluindo aí o tempo de resposta. Terceiro, começar perguntando o perfil errado. Não começa perguntando o perfil, deixa o perfil para o final e faz as perguntas que são importantes, apenas as que são importantes para a tua pesquisa. Cuidado com as escalas e cuidado para não inverter nenhuma pergunta ao longo do questionário. Algumas ferramentas que tu poderia citar?
Qualtrics, SurveyMonkey e o Google Forms. E é claro, não gasta o tempo de quem está fazendo o favor para ti, respondendo a porcaria do teu questionário. Agradece as pessoas de antemão. Deixa um espaço no finalzinho para a pessoa escrever e abrir o seu coração, que essa parte pode te ajudar e muito na tua pesquisa. Então, até o próximo assunto. O de hoje foi questionários.